Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Vossa Excelência, ao fim de cerca de 26 minutos, não falou ao país real, não falou do país real e não falou do país das pessoas. E por isso percebemos que a própria bancada do Partido Socialista foi tão frouxa nos aplausos que lhe devia ter dirigido, Sr. Senhor Primeiro-Ministro, o ano parlamentar que agora termina foi mau para os portugueses. Deixa os portugueses mais frágeis, mais desamparados. Na questão dos incêndios, por exemplo, Sr. Primeiro-Ministro, que não falou, ou na questão da saúde, que escassamente falou. O Governo não protegeu os portugueses nestas situações mais básicas. E verdadeiramente aquilo que fica é que também a geringonça está num exercício de desmantelamento. Antes eram as reversões e todo o contentamento que daí advinha. Mas agora, Sr. Primeiro-Ministro, embora se forçasse para tentar motivá-los, já lá não vai. Eles estão verdadeiramente aos encontrões. Os senhores estão aos encontrões uns com os outros, como aliás se vai ver neste debate. E isso não é bom para o país. E a pergunta é porquê? Ó Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que Vossa Excelência está a ser inábil. O Governo está a ser inábil, para usar as suas palavras, que há 6 meses disse aqui no Parlamento, quando disse sobre o Infarmed, e eu quero falar sobre saúde, reconheceu que o Governo foi inábil. E já quero falar de saúde. Ó Sr. Primeiro-Ministro, o senhor tem há 20 dias na sua mão um relatório da possível ou não transferência do Infarmed para o Porto. Há 6 meses Vossa Excelência disse nesta casa 5 vezes que ele ia para o Porto. Ó Sr. Primeiro-Ministro, diga-nos lá, afinal, vai ou não vai para o Porto o Infarmed? O senhor cumpre ou não cumpre a sua palavra? Mas eu quero lhe falar ainda mais sobre saúde, porque, Sr. Primeiro-Ministro, a questão da saúde é para nós muito preocupante, porque eu acho e o PSD acha que o Governo, com o apoio da geringonça, estão a mutilar, vou repetir, estão a mutilar o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é realmente um instrumento notável de coesão territorial e de coesão social. É um instrumento notável de solidariedade, de dignidade das pessoas, de combate às desigualdades. E, no entanto, Sr. Primeiro-Ministro, o Serviço Nacional de Saúde está destroçado com as vossas políticas. E quem o diz são os profissionais que estão desalentados. E quem o diz são as listas de espera na cirurgia e nas consultas que não param de crescer. E quem o diz são os equipamentos obsoletos que os senhores não renovam na saúde. E quem o diz são as pessoas que estão desanimadas por causa das vossas más políticas ou pela ausência dela. Exemplos. Nas unidades de saúde familiares. 2017 foi o pior ano na constituição de unidades de saúde familiar. E são importantes porque elas garantem mais acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. Pois bem, reduziram, travaram, não cresceram a construção de unidades ou a constituição de unidades de saúde familiar. Ou então, por exemplo, nas redes de cuidados continuados e cuidados paliativos. O país precisa de uma rede forte, alargada, robusta. Então, ao Sr. Primeiro-Ministro, como é que se explica que o orçamento da Segurança Social, que devia pagar esta rede também de cuidados continuados, tenha tido um saldo positivo, tenha sobrado cerca de 140 milhões de euros que se deviam destinar a fazer a rede de cuidados continuados? E nos cuidados hospitalares, Sr. Primeiro-Ministro, acabem de brincar com a situação da pediatria oncológica no São João. Já chega. Não brinquem com as crianças, não brinquem com os pais. Não brinquem. Matéria importante.
construam o bloco cirúrgico de Bragança, para a qual deixaram dinheiro, acabem com a situação que se vive nas urgências de Gaia Espinho, uma situação de cenário de guerra, ou no Algarve, onde, afinal, se atrasam as cirurgias e as consultas, ou então em Lisboa, no Hospital São José, onde se demite gente e onde existe uma necessidade, dizem os médicos, de um plano de catástrofe, ou ainda na MAC, onde encerram serviços, se demitem médicos, dirigentes e as grávidas são retiradas à última da hora. Isto porquê? Porque obviamente não há investimento. O Sr. Primeiro-Ministro disse que tinha crescido o investimento. Eu desafiei-o daqui no à parte e agora vou-lhe fazer a mesma pergunta. O investimento na saúde, Sr. Primeiro-Ministro, de 2015 para 2017 baixou 52 milhões de euros. Como é que o senhor explica isto, Sr. Primeiro-Ministro? Menos 52 milhões de euros. Não se riam, está na conta geral do Estado, já não acreditam no Estado, o problema é vosso. Mas, como é que explica a situação de atrapalhada que geraram com a passagem das 40 para as 35 horas? Os senhores meteram o Serviço Nacional de Saúde num beco sem saída, numa situação de incapacidade de responder aos portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, nós precisamos desta resposta. Não nos chega que o senhor diga aqui en passant, com a leviandade que se lhe conhece, nós virámos a página da austeridade. Então viraram a página da austeridade e temos um Serviço Nacional de Saúde a cair aos bocados, mutilado, claudicante, sem servir às pessoas. Eu faço a última pergunta, senhor. É um desafio. Sr. Primeiro-Ministro, fale-nos do futuro. Diga às pessoas qual vai ser o seu empenho para que o Serviço Nacional de Saúde se reabilite e funcione bem e sirva bem às pessoas. Sr. Primeiro-Ministro, fala às pessoas reais do país real, que é aquilo que se espera de um Primeiro-Ministro num debate do Estado da Nação. Muito obrigado.